Então, nessa época, eu era um amador em astronomia, porque eu Entendi. só lia. O telescópio estava encostado. Aí, quando eu pegava o telescópio, eu era um astrônomo amador, porque aí eu buscava alguma coisa para fazer, né? Isso. Eu contemplava, vendo ocular é muito bacana, né? Mas procurava fazer algum trabalhinho. Tinha, na época que eu mexia assim, tinha a REA, você deve lembrar. Claro. Pô, a REA era maravilhosa, ela soltava uns boletins, eu não lembro se semanal ou quinzenal, né? Eram projetos de observação. Isso. Então vinha ali a história do projeto que eles estavam propondo, né? Como fazer, ensinava, dava todas as dicas, né? Tinha gabarito para você desenhar, medir, não sei o quê, né? Então você Exatamente. seguia os projetinhos, então você participava, você pegava informações, É isso mesmo. né? Não tinha internet, preenchia, dobrava, correio Correio, isso mesmo. e mandava o pessoal lá. Aí eles publicavam os repórteres, né? E foi nessa época que eu observei o impacto do cometa Shoemaker-Levy. Isso, aí vamos chegar nisso. Aí chega o ano de 94, né? Isso, 94. E os astrônomos descobrem um cometa que ia bater em Júpiter, né, cara? Então, foi um impacto anunciado, né? Então, eles já estavam acompanhando a órbita desse cometa há muito tempo, viram a fragmentação dele. Acho que ele dividiu em 22 pedaços, ou 23, Isso. alguma coisa assim, né? Isso. Então, o mundo inteiro se preparou Para acompanhar. para acompanhar. O Hubble... É isso. O Hubble, cara, a história do Hubble nisso é sensacional porque o Hubble ele subiu com defeito no espelho, né, em 1990. Aí o ônibus espacial foi lá para arrumar ele em 93. E o impacto foi em 94. Então, o impacto do Shoemaker-Levy em Júpiter foi meio que o teste, a prova para saber se o Hubble tinha arrumado ou não. Ai, que bacana. Se ele ia conseguir registrar. Porque antes, os objetos que ele começou a fazer muito estudo de espectroscopia e tal. Então, a imagem em si, ela era legal, importante, mas ela não era o principal. O principal era o dado que ele pegava. Quando eles calcularam e viram quando o Shoemaker-Levy ia bater, que era menos de um ano depois que o Hubble tinha sido arrumado, eles falaram, agora é o teste, cara, agora nós vamos ver se ele arrumou mesmo. Porque agora a gente quer a imagem do cometa batendo em Júpiter, entendeu? E isso é um negócio, porque eles descobriram o cometa, ele estava inteiro, né? Isso. Depois ele se fragmentou inteiro, e aí que ele foi, né? E aí você chegou a acompanhar. Então, aí na época eu tinha um telescópio refletor de 150mm que um senhor trabalhou na embaixada do Japão, Ai, comprou lá, era da empresa Goto. a Goto? Caramba! A Goto que faz, como é que fala? Planetário. Planetário, isso, isso. isso. Era Goto. Eu tenho ele até hoje. Olha tá só. lá na casa da minha mãe. A montagem, o Não, isso é um telescópio. telescópio muito bom, ué. Inteirinho tá lá, né? É isso aí que ele falou, é um exemplo. Para você conseguir um telescópio era assim. Ou era um amigo que ia, Isso. né? Para fora, Uhum. ou era o pai de alguém que trabalhava em alguma coisa, ou era Exatamente. alguém que você conhecia. Isso mesmo. Então, aí eu estava chegando a época do impacto e eu achei no jornal o anúncio desse telescópio, né? Era o LX, eu não lembro que jornalzinho de anúncio lá. Eu falei, nossa, liguei. O senhor falou assim, olha, já me ligou uma outra pessoa aqui, mas falou que vai me avisar quando vai vir. Eu olhar o telescópio, eu falei, vou agora aí. Ele falou, pode vir. Eu fui lá, falei, é meu, vou levar. Aí já liguei para um parente, foi lá com a caminhonete, botou o telescópio em cima e levei embora. Era o que? Era um... É um refletor de 150mm. Caramba, já era um refletorzinho bom, ué. Bom, F8. O pessoal diz que é o telescópio para tudo, né? Esses F longo, então... Isso, bem versátil, Bem né? versátil, exatamente. E eu observei o impacto com esse telescópio. Então, uma ótica excelente japonesa, né? Perfeito, né? O espelho, né? Viro grosso, baixa dispersão, né? Sim. Né? A aberração cromática, essas aberrações todas que tem, era tudo bem resolvido, né? Ele não variava muito com a temperatura, né? Certo. Então ele não tinha... Aí eu falei do Shoemaker-Levy porque eu estava falando da REA, então eu observei o Shoemaker-Levy e fiz os desenhos dos impactos nos formulários da REA. Então eu tenho isso lá guardado até hoje, né? Ai, que maneiro. E mandei para o pessoal da REA lá. Então eu tenho todos os fragmentos registrados lá nos formulários da REA, lá do impacto, né? E aí o que você via era a manchinha, né? A que manchinha. ficava depois, então, né? Isso, então você viu o globo do planeta pequenininho ali no ocular, usava o ocular
de menor distância focal possível para dar um maior aumento. Não tinha Barlow, sabe, ainda não tinha acesso a essas coisas, né? Mas como a ótica era tão boa, eu já sabia colimar, deixar o telescópio afinadinho, então eu conseguia uma imagem bem legal e conseguia ver as manchinhas. Então, com todo cuidado, sabe, usava um disco graduado ali, ia marcando a posição das manchinhas. Olha que legal, cara. E pelo boletim da REA, sabia identificar qual mancha que era, se era do fragmento K, R, L. Isso. Né? E mandava para a REA e depois saiu no repórter da REA, lá publicado. Né? Então foi aí que começou assim, aquela diferença de amador em astronomia e astrônomo amador. Né? Então foi aí que eu comecei a pegar assim, dá para fazer um trabalhinho, né? Dá para fazer a gente acompanhar com mais, vamos dizer assim, propriedade e mais informação útil passar, né? Não, o Shoemaker-Levy foi um negócio sensacional. E a vantagem é que Júpiter, para quem não sabe, o período de rotação dele é 10 horas. Então, numa noite de observação, você consegue ver, né? Ele dá uma rodada, né? Dependendo da época do ano, você consegue ver uma rotação dele completa. Se você tiver um horizonte limpo, né? Isso. De leste a oeste, assim, você consegue ver, acompanhar e ele girar. Então, o que acontecia? O cometa vinha, batia, o pessoal não conseguia ver ele bater, só o Hubble, né? O Hubble conseguia ver. Só que deixava uma marca, porque ele batia na atmosfera, né? E deixava aquela manchinha marrom. Aí, quando ele girava, você via ali a manchinha, né? Isso. E aí foi indo e tal, e ele foi. E foi um negócio assim, e foi um negócio, duas coisas, né? Primeiro foi um evento que, até então, ninguém tinha visto, né? Isso, era uma novidade, né? Era uma novidade. E causou, assim, vamos dizer assim, comoção na comunidade científica, porque nos anos 80 ficou popular aquela teoria de extinção dos dinossauros por causa do asteroide lá que caiu lá na bacia do Golfo do México, né? Isso, Chicxulub. Isso. Aí começou a ficar aquela ideia de colisão de asteroides, começou a ficar mais popular. Aí aconteceu esse impacto em Júpiter, então foi assim, a coisa foi... A teoria, a possibilidade de acontecer um impacto na Terra, assim, o pessoal começou a ficar mais ligado nisso. Aí começaram Tunguska também, aquele evento que aconteceu em 1908, né? O pessoal começou a ter mais informações do que tinha acontecido naquela época e tudo mais. Então começou a crescer esse interesse. Começou a crescer esse interesse nessa área, porque até então, até ver isso em 94, hein, pessoal? Isso que a gente observa Júpiter desde 1610, né? Com Galileu, né? Até os caras verem isso, os astrônomos, eles pensavam que o sistema solar era um lugar bem mais tranquilo, bem mais sossegado, entendeu? Que não tinha mais impacto, cara, estamos safe aqui, entendeu? Não vai acontecer. Aí, cara, quando esse negócio bateu em cometa, porque não é um asteroide, é um cometa, era um negócio grande, quebrado, e ele bateu várias batidas, não foi uma só, foram vários impactos, a comunidade científica falou, caramba, tem alguma coisa aí, cara, a gente tem que começar a estudar isso aí, porque, tudo bem, o sistema solar ele não está igual ele estava na época da formação, mas também ele não é o lugar mais tranquilo do universo, tem umas pancadas por aí, né? Exatamente. Aí a comunidade científica começou a perceber que não era questão de ser, mas quando. Exatamente. Começaram a ter essa percepção. Não, isso acontece com frequência, não é? Então, aí começou todo mundo a prestar mais atenção nisso. E eu acho que foi logo depois disso que nasceu, lá com esse amador francês, que criou o programa DETECT para procurar por impactos nos planetas gasosos. Isso. Né? Porque é onde a gente conseguiria ver se algum... Porque se você olhar Marte, daqui da Terra, você não vai ver se bateu alguma coisa. Se você olhar Mercúrio, Vênus, muito menos. Mas nos gasosos, como ele atravessa ali a atmosfera, ele vai deixar uma cicatriz, que a gente chama, né? Isso. Ele deixa uma cicatriz. E o pessoal então começou... E uma outra teoria também, antes da gente falar do programa do cara, uma outra teoria que começou a ser desenvolvida nessa época foi a de que Júpiter é o nosso guardião, né? É o negócio de Júpiter, ele tá ali, olha que coisa, cara, o cometa bateu nele. E se bate na Terra? Entendeu? E aí o pessoal começou a estudar e falou, caramba, olha, Júpiter ele é um planeta que ele acabou ajudando. E isso tem todo um impacto aí na galera que gosta de estudar e de ler sobre vida no universo. Não basta você achar só um planeta, você tem que achar, é aquilo que eu falo, tem várias variáveis. Uma delas é que ele tem que estar num sistema onde você tem um planeta muito grande que defenda ele de impactos, porque senão a vida acaba.
de tempos em tempos, igual aconteceu com os dinossauros. 66 milhões de anos atrás, 75% da vida acabou. Só que Júpiter está aí, defendendo. Senão ela ia acabando mais, né? Então, essa história sobre Júpiter é interessante, Sérgio, porque tem um pessoal que defende também que ele pode tanto nos defender quanto Ele mandar. mandar. Exato, porque ele pode perturbar ali o cinturão de asteroides. Exatamente. Vamos supor que esteja passando um cometa que veio lá da nuvem de Oort, lá. Está naquela órbita tranquila dele, né? Mas nunca passou perto de Júpiter quando Júpiter lá. Mas naquele ponto lá, de repente, ele cruzou com Júpiter. Aí modificou a órbita dele E ele veio enfiou de isso. para isso dentro mesmo. do nosso sistema. Então, aí ele criou um perigo, né? Exato. Ele fez. Tem essa dupla interpretação mesmo. Ele pode ser salvar a gente, ou ele pode mandar direto pra gente algo que não ia bater aqui. Exato. Então, essa ideia que Júpiter é o nosso guarda-chuva, assim, ela não é toda completa, né? Isso. Ele tem esse outro lado também. Não é aquela completa, né? Que não é um consenso, né? Isso. Tem os cientistas que defendem que ele pode tanto pegar um cometa e desviar a órbita dele, como ele pode perturbar de tempos em tempos o cinturão de asteroides. Exatamente. E aí um desprender de lá e vir direto para cá, que pode ter sido o que aconteceu com os dinossauros. Exatamente. Entendeu? Hoje o pessoal está percebendo que existem muitos NEOs, né? Esses Isso. objetos lá, e é um volume muito grande, então não conseguimos monitorar todos, então constantemente um desses aí pode ser Exato. capturado por Júpiter e E mandado. mandado para É cá. isso mesmo.